Boa tarde, terceiro ano. A prof. está aqui gravando a nossa aula de português do dia 12/11. Então, a gente vai lá na apostila de português, na página de número 44. E a gente vai fazer, ali é gênero textual, novamente. A gente vai falar sobre cordel. Cordel é um gênero textual específico da região norte e nordeste. Se a prof. não me falha a minha memória, mais da região nordeste. É um gênero textual diferente. A prof. Ele teve mais... Ele apareceu mais, né? Ele surgiu mais, assim, a partir de alguns programas televisivos na televisão, que é um estilo de leitura diferenciada, e ele geralmente conta um pouco da história, os primeiros que surgiram, né? Que a prof. tem conhecimento, sempre da história nordestina, né? Sempre nessa questão histórica. Ele é realmente como está ali na apostila, se você está com a sua apostila em mãos. Ele apresenta, geralmente, ilustrações preto e branco, assim mesmo. Não são livros extensos, geralmente são histórias curtas, são feitas em tamanhos diferenciados do que os livros comuns. E é uma questão popular muito rica aqui no Brasil, né? Um tipo de literatura específica da nossa região do Brasil. A cultura popular do Brasil é muito rica e se expressa por muitas e diversas manifestações, como festas populares, mitos e lendas, causos, comidas, músicas e dança. Nas páginas a seguir você vai reconhecer uma dessas manifestações na literatura de cordel. Ok? Informações e histórias em cordel. A ilustração retrata uma barraquinha feita no Nordeste. Você já viu uma barraquinha como essa que está sendo vendido? Você sabe o que é cordel? Já viu algum? Então a prof. colocou o nome de um poeta, eu não sei se é assim, de um autor, né, que a gente nomeia ele. O nome dele é Braulio Bressan. E ele geralmente está num programa de televisão no horário da manhã, e ele sempre fala, ele sempre declama, né, que é falar, ler, declamar, sem ter um objeto de apoio, cordéis, ou poesias, ou mensagens, como é que a prof. pode dizer? De voltar você a pensar, de estimulação, dessas coisas todas. Então vamos lá na apostila. Cordel. Então, o tema do cordel pode ser qualquer tema. Ele tem que ter a ver, geralmente, com a cultura. Então, o cordel é um gênero textual que tem suas raízes na cultura popular. Muitos são os temas presentes nesses textos. O cotidiano da vida das pessoas mais humildes, a política, os heróis, especialmente no Nordeste. Região em que essa é a forma de poetar está mais presente. O amor, a educação, entre outros tantos. Os cordelistas também expressam em seus versos conhecimentos históricos e culturais, como se pode perceber pelo cordel da bola que rola. Ok? Então, como a prof. já tinha dito, se vocês tiverem interesse, tem bastante coisa sobre ele no YouTube. Ele lendo, e vou até, se eu encontrar de algum que seja um gênero legal para vocês para mim mandar para vocês. Não dele, de outra poeta que faça cordel, né, histórias de cordel, e daí ele é um gênero textual específico da região Nordeste, aqui a gente nem tem, né, a gente não tem esse tipo de material. Acredito que ali, bem norte e nordeste, lá pra cima. Cordel, a bola que rola. A história e as lendas do futebol. Bola, bolinha, bolão. Rolam no espaço e no chão, feito as estrelas no céu. Faça chuva ou faça sol, brilha a luz de futebol, no compasso do cordel. O coração é uma bola, onde o amor entra e sola. Para marcar o seu gol, quem joga o jogo da vida sabe que o fim da partida pode não ser um show. No jogo vale a alegria, o sonho e a fantasia de quem deseja vencer. Mas, se a sorte nos fascina e derrota tanto ensina, também podemos perder. O futebol vem de longe, da China antiga e dos monges, com o seu nome de caju. Quando as cabeças rolaram,
os inimigos chutavam sem nem falar de shampoo. No Japão, do Arakini, inventaram o Kemari, futebol dos samurais. Ainda hoje, ele é jogado num ritual praticado para lembrar os ancestrais. A bravura dos ingleses expulsou dinamarqueses pelo mar de água e sal. Chutando bolas à beça, como se fossem cabeças, inventaram o futebol. No século XIX, Charles Miller é quem resolve trazer o esporte ao Brasil. Desde então, na nossa terra, muito mais que na Inglaterra, o Bretão evoluiu. Com seus times e bandeiras, nossa pátria de chuteiras fez da bola coração. Jogou a Copa de 30 no Uruguai cheio de finta, que se tornou campeão. Veio a Copa de 50, o Brasil quase arrebenta, em pleno Maracanã. Uruguaios 2-1, nossa esperança fez boom, e se guardou para o amanhã. 8 anos se passaram, muitos times se juntaram para formar a seleção. 58, Suécia, o Brasil fez peripécia. Esse sagra campeão. Nossos craques são Gilmar, Didi, Bettini e Vavá. Djalma Santos, Mané, Orlando, Zito, Zagallo, Nilton Santos e o regalo de ter o jovem Pelé. O jornalista e poeta Jorge Fernando dos Santos nasceu em Belo Horizonte em 1956. Além de escritor, é também músico, tendo participado com suas composições de festivais de música, publicou diversas obras, entre elas O Menino que Perdeu a Sombra e O Menino e a Rolinha. Eu já li esse O Menino e a Rolinha. Então, de que assunto tratado o poema? Então, o cordel é um gênero textual específico da região Nordeste, principalmente, mas ele vem no estilo do poema que a gente já conhece. Ele pode apresentar rimas ou não. No caso ali, algumas estrofes, né, algumas partes tem rima, algumas partes a gente não tanta, mas a maioria sim, certo? Então, na página do número 48, vocês irão fazer a atividade. Qual é o assunto que se trata? O tema. Releia a primeira estrofe e responda, né, a questão. Então, que é a estrofe? Eu vou relembrar, né? Primeira estrofe, o primeiro grupo de palavras, de frases, são estrofes, certo? Por que é feita essa comparação? No início da segunda estrofe, 2 outros elementos são comparados, o coração e a bola. Complete a frase. O poema, cada um tem os elementos... Então, a gente vai falar um pouquinho. A linguagem poética é como estabelecer uma identidade entre 2 ou mais elementos, aplicando o sentimento das palavras. Então, aqui é interpretação do cordel, do poema de cordel. Ok? E daí na página de número 50, traz ali o que é gênero textual de cordel, a estrutura de um cordel, como ela é. E daí tem mais atividade do número 11 até a letrinha C. Muitos cordéis são declarados ou cantados pelos cordelistas, deixando evidente que esses versos têm musicalidade. As estrofes têm um mesmo número de versos. Explica a sua resposta. Então, vamos lá. Vamos relembrar. A gente aprendeu isso lá no primeiro bimestre de poesia. Então, estrofe, o conjunto de frases. Versos, cada linha. Ok? 1, 2, 2, 4, 6. Certo? Vocês vão verificar o que combina entre todos os versos e estrofes. Para obter um ritmo de poema, ouça a leitura em voz alta que o professor vai fazer. Então, já realizei. Com seus times e bandeiras, nossa pátria de chuteiras fez da bola coração. Jogou a Copa de 30 no Uruguai cheio de finta, que se tornou campeão. Há 3 pares de palavras que rimam. Use as cores verde, amarelo e azul para identificar essas palavras. Quais são as palavras que rimam? Palavras que rimam são aquelas que combinam, né? O conteúdo de cordel, ele é um conteúdo bem extenso da apostila, ele tem mais coisas pra gente fazer.
E assim, mais um gênero textual que a gente precisa, é um conjunto um pouquinho mais longo, que a gente precisa conhecer, né? Acredito que alguns de vocês já devem ter visto, porque ele está se tornando cada vez mais, aparecendo em outras, como mais um instrumento de leitura para a gente realizar. Então, na sequência, a gente tem atividade de matemática.